O processo de seleção é essencial para o sucesso de uma empresa, pois é através dele que as organizações podem identificar talentos com potencial para fazer diferença neste mercado tão competitivo. Assim, ser capaz de atrair os melhores candidatos e contratar os colaboradores certos para cada função é vital para o sucesso de qualquer empresa. Sendo que o processo de recrutamento é uma tarefa complexa, que consome tempo e não dá garantias de conseguir captar os colaboradores ideais, a funcionalidade de criação de recrutamento do PHCCS permite-lhe reduzir as tarefas administrativas e tornar a sua empresa mais eficiente e atrativa para os candidatos. Venha ver como. Para a criação do recrutamento é necessário previamente criar um questionário e associá-lo ao template de recrutamento pretendido. Tendo realizado estes seus procedimentos, deve aceder ao ecrã Recrutamento e introduzir um novo registro. Pode começar por identificar os seguintes campos: título, com o nome que designará o recrutamento e que aparecerá externamente; o campo Identificação do recrutamento, com o nome que designará o recrutamento para efeitos de organização interna; e o campo Subtítulo, onde deve preencher uma especificação sobre o recrutamento, como a localização, e que aparecerá externamente. Posteriormente, deve indicar a empresa, a função, o local, o departamento e a data de abertura e de fecho das candidaturas, de forma que o candidato esteja devidamente informado sobre a vaga. Relativamente aos templates, estes são configurados no ecrã Templates de Recrutamentos, pelo que neste campo deve preencher o template que será utilizado para este recrutamento. Este aspecto é muito importante, visto que é nos templates de recrutamento que define os automatismos que o recrutamento vai ter, ou seja, que informação sobre a vaga vai surgir aos candidatos até às perguntas colocadas. Indicar os requisitos necessários para a vaga permite que os candidatos que não se encaixem nas exigências da vaga acabem por não se inscrever no processo seletivo, reduzindo assim o tempo e os custos do processo para a empresa. Outro campo importante são as habilitações académicas, as formações ou as certificações que o candidato tenha realizado. As características do recrutamento e a respectiva informação que se pretende do candidato são previamente criadas na tabela Características de Recrutamento. As características que foram criadas nesta tabela deverão ser adicionadas neste separador, como, por exemplo, a região que será o seu posto de trabalho, bem como a disponibilidade para fazer deslocações pelo país. Ao nível do separador das características das entrevistas, são apresentadas as características que serão avaliadas na entrevista, como é o exemplo da pontualidade ou da facilidade de expressão. Estas características são criadas no ecrã Características de Entrevistas, sendo necessário indicar o nome do parâmetro de avaliação e o tipo de valor. De salientar que neste ecrã, quando o tipo de valor configurado for numerário, os campos valor mínimo, valor de referência e valor máximo devem também ser preenchidos. Com a criação das características da entrevista, é possível adicionar no ecrã Recrutamento os parâmetros que serão alvo de avaliação na entrevista ao candidato. Por fim, o separador Intervenientes. Neste separador, deve-se inserir os intervenientes do recrutamento e indicar quem é o responsável pelo mesmo. Não deixe que a falta de tempo condicione o sucesso dos recrutamentos. Recrute os melhores, pois só com equipas de alta performance consegue garantir o atingir dos objetivos e o sucesso do seu negócio, neste mercado cada vez mais competitivo e em mudança constante.